Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria poder viver com vocês mais um final de semana, pedindo ao Senhor que nos dê sempre o dom e a graça do seu Espírito Santo para vivermos com alegria a nossa vida de fé. Nós estamos no mês de setembro, nós começamos um mês temático. Nós temos o mês da Bíblia, porque no final do mês de setembro nós comemoramos São Jerônimo, patrono dos estudos bíblicos, e também comemoramos o Dia da Bíblia. Embora tenhamos sempre a Escritura Sagrada presente em nossa vida, e deve ser uma leitura contínua em nossa existência, no entanto, a Igreja dedica um mês para refletir sobre um tema bíblico. Nesse ano e os próximos anos, nós temos um tema comum. O tema vai ser para que nele nossos povos tenham vida. Começando nesse ano o tema, para que nele nossos povos tenham vida, vai ser contemplado através do livro do profeta Miqueias. E tem como lema, praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar com Deus, que é o lema do mês da Bíblia deste ano. Praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar com Deus. Vemos aqui a questão da prática da justiça, para que tenha vida, a misericórdia, estamos bem dentro do ano da misericórdia, esse caminhar com Deus, à luz do livro do profeta Miqueias. Portanto, nós vamos ser convidados, neste ano, a refletir sobre esse tema, e esse tema, para que nele nossos povos tenham vida, é um tema que vai nos acompanhar para os próximos anos, tendo que o lema vai modificando a cada ano e o livro da Bíblia também a cada ano. Portanto, o nosso convite para que você, na sua comunidade, procure fazer a sua parte, procure vivenciar justamente esse tema e conhecer e aprofundar. Eu creio que é muito interessante que, além daquilo que nós temos na liturgia, a liturgia da palavra, de cada final de semana ou de cada dia, ou então no tempo litúrgico, nós temos também um estudo bíblico um pouco mais aprofundado. Eu creio que faz parte da nossa vida, caríssimos irmãos e irmãs, justamente isso, de podermos ver, né, que além daquela palavra que nós escutamos, que nós acolhemos, que nos alimenta a cada dia, principalmente cada final de semana, nós também tenhamos, além da liturgia, também esses estudos bíblicos, e o mês da Bíblia nos ajuda a isso. Embora não possamos ficar apenas com a questão do mês da Bíblia, mas sempre devemos estar aprofundando a palavra de Deus cada dia da nossa vida. Mas, caríssimos amigos e irmãos, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos concluindo também nesse final de semana, justamente o Círio de Nazaré, que é um costume já antigo, que nós acolhemos e que estamos levando adiante, essa visita da imagem peregrina, que, claro, traz tudo aquilo que nós vivemos recentemente no Congresso Eucarístico Nacional em Belém do Pará, e eu toda a preocupação também para que Maria nos ajude a viver ainda melhor toda a nossa vida cristã. Mas aqui no Rio também nós nos preparamos para no próximo dia 7, dia da independência do Brasil, começarmos a Paralimpíadas, que são as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos para as pessoas com deficiência. Chama atenção para que nós possamos ver realmente como superar limites. Eu creio que as Paralimpíadas é um belo ensinamento de como nós somos chamados a superar os limites, as dificuldades e os problemas de cada dia. Portanto, esse próximo dia 7, temos essa oportunidade de vivermos as Paralimpíadas e depois todos os Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos aqui no Rio de Janeiro, e que você é chamado justamente a viver, a conhecer cada vez mais. Portanto, meus irmãos e irmãs, são temas desse mês de setembro que ora estamos abrindo e que a palavra de Deus, desse 23º domingo do tempo comum, nos coloca com muita clareza que diante da palavra de Deus que nós ouvimos, diante do exemplo de Maria e de uma tradição cristã, como é o Círio de Nazaré, e mesmo contemplando os Jogos Paralímpicos, depois de termos vivido aqui os Jogos Olímpicos,
nós vemos a nossa vocação. O Papa Francisco, quando foi para iniciar as Olimpíadas no Rio de Janeiro, falava um pouco dessa presença dos cristãos que não buscam uma medalha, mas sim um tempo novo, uma vida nova para viver, e ao mesmo tempo falava dos Jogos Olímpicos, e agora falamos dos Paralímpicos também, né, como uma confraternização entre povos, entre raças, etnias, que muitas vezes na política estão em guerra ou estão separados, mas que pelo esporte acaba tendo a cultura do encontro. É um pouco essa experiência que nós somos chamados a ter e a aproveitar daquilo que acontece para poder ver que é possível conviver em paz uns com os outros. Nesse sentido, a palavra de Deus esse final de semana é uma palavra que vai nos iluminar ainda mais em nossa existência, em nossa caminhada, para que nós possamos ver, meus irmãos e irmãs, que seguir ao Senhor supõe realmente essa radicalização positiva de quem encontrou em Cristo a vida e que por isso mesmo ama o próximo como Cristo nos ensinou. Portanto, essa dimensão cada vez maior de quem não tem outro como Senhor na sua vida, a não ser aquele que o Pai enviou como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse sentido, a palavra do Evangelho, segundo Lucas, capítulo 14, Jesus fala com muita clareza. Multidões acompanhavam Jesus. Porém, ele fala, para me seguir, não basta apenas uma coisa simples, simplesmente de multidão que o segue. Ele fala que se alguém quiser me seguir, mas é necessário que coloque Deus acima de tudo, acima do pai, da mãe, da mulher, dos filhos, seus irmãos e irmãs, da própria vida. Ao mesmo tempo, de carregar a cruz cada dia, poder cada dia dar sentido às suas cruzes de cada momento. E, ao mesmo tempo, fala, por isso mesmo, precisam pensar bem. Quando vai se construir algo, precisa ver se nós temos como acabar, como terminar. Senão, começa a colocar o alicerce e não tem como terminar. Dizendo assim, começa a fazer e não termina, não é? Então, a mesma coisa, falar de um rei que vai guerrear contra outro, vai verificar se aquilo que ele tem de soldados dá para ganhar a guerra ou não, não é? Ele fala, do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Portanto, meus irmãos e irmãs, Jesus, claro que quer que todos se salvem, para que todos tenham vida, inclusive é o tema do mês da Bíblia. Mas, porém, para que nós sigamos a Jesus, supõe uma opção por Ele. Supõe deixar tudo por Ele, porque quanto mais nós deixamos tudo por Ele, mais nós encontramos tudo. Encontramos a verdadeira vida. Acho que aí está, digamos assim, o grande insight que é bem colocado para nós. Quando o homem quer se encontrar a si mesmo, possuir para si mesmo, acaba perdendo tudo. Quando tudo entrega e encontra em Cristo a vida, ele não só encontra em Cristo a vida, como encontra tudo e todos também, até mesmo sua própria família. Que muitas vezes, quando nós endeusamos os membros da família, acabamos nos frustrando e acabamos muitas vezes separando, ficando com ódio um do outro e tudo mais. Quando colocamos Deus acima de tudo, nós vamos saber reencontrar os membros da família, os bens de cada dia, numa outra dimensão. Não é? Portanto, a renúncia por Cristo, na verdade, é encontrar os verdadeiros valores, os verdadeiros parâmetros que fazem com que nós vivamos bem a nossa vida. Ou seja, sabemos possuir, ter uma família e tudo mais, mas tendo Cristo como o Senhor da nossa vida. Essa diferença, né, do cristão, né, que sabe possuir, que sabe ter famílias, mas, porém, Deus está acima de tudo e de todos. E o Pai enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que nos salvou e se entregou por todos e cada um de nós. Portanto, se alguém quiser me seguir, fala o Evangelho, renuncie a si mesmo, coloque Deus acima de tudo, né, carregue a sua cruz e me siga. É a palavra de Deus que vai nos iluminar nesse final de semana, que tenho certeza que nós pedimos ao Senhor que coloque esse sentido em nossa vida, vai nos transformar cada vez mais. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, o livro da sabedoria, leitura primeira desse 23º domingo tempo comum, fala assim que qual o homem que pode conhecer os desígnios de Deus, ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e as nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e tenda de argila oprime a mente que pensa.
Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? É apenas o início do livro da sabedoria, dizendo que é necessário que a gente possa, para poder andar nos caminhos do Senhor, escutar o Senhor. A gente mal conhece o que está ao alcance de nossas mãos, mal conhecemos quem está do nosso lado, mal conhecemos as coisas ao nosso redor. O homem, nesse afã de tentar compreender, conhecer, ainda mal conhece que vai depois desse planeta, tenta se encontrar o que acontece em Marte, em Júpiter, em Saturno, que está mais próximo de nós, muito menos ainda quem está mais longe, muito mais na eternidade. Por isso somos chamados a dar esse passo da fé, de crer no Senhor que se revela a nós, né, que nos mostra o caminho da nossa vida. Portanto, justamente, só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, que pela sabedoria foram salvos. Ou seja, quem conhece o desígnio de Deus é Ele mesmo que se revela a nós, é Ele mesmo que se fala a nós. Então não é o homem que vai em busca e inventa as suas coisas, mas é de acolher esse dom de Deus em nossa própria vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, quando a palavra de Deus desse final de semana nos fala de seguir a Jesus Cristo com radicalidade, nós vemos que essa é a revelação que faz com que realmente o homem viva bem a sua vocação, o seu chamado, porque fomos assim criados por Deus. Fomos assim chamados a viver no Senhor, com esses parâmetros que vêm do Senhor. Isso supõe a fé, supõe uma caminhada nova, supõe cristãos que vivam de acordo com o Evangelho e que por isso mesmo acabam mudando a vida e o seu comportamento de acordo com o Evangelho. E aqueles que assim o fazem encontram a verdadeira vida e a anunciam para os irmãos e irmãs com generosidade e com alegria. Portanto, meus irmãos e irmãs, eis a indicação que hoje a palavra do Senhor nos dá. E do outro lado, meus irmãos e irmãs, vivendo isso, também os nossos relacionamentos vão se transformando, vão se renovando, vão tendo outro tipo de relacionamento. Na leitura da carta de São Paulo a Filémon, ele fala de Onésimo, que justamente foi um escravo fugitivo, né, que justamente, né, ele fez nascer para Cristo na prisão, né? Ele fala para Filémon, fazendo esse pedido. Ou seja, ele devolve, digamos assim, devolve Onésimo a Filémon, e dizendo assim, se ele foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, e se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Mudam seus relacionamentos. Passa-se a ter um relacionamento com o outro, não como o de um dono para o seu escravo, mas de irmão para irmão. Essa mudança interior que a vida cristã vai fazendo acontecer e que nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, nesse ano da misericórdia, nesse ano do jubileu extraordinário da misericórdia, a ver esse coração que vai sendo transformado. E o mundo, nesse mundo tão cheio de tantas violências, necessita dessas experiências da misericórdia de Deus. Portanto, seguir a Cristo, dar a vida por Ele, ao mesmo tempo que você receber essa revelação que vem dEle, nos faz, além de ter uma nova vida, nos faz termos um novo tipo de relacionamento com os irmãos e irmãs, capaz de transformar a nossa sociedade. Que nesse mês de setembro, aprofundando Miqueias, para que nele nossos povos tenham vida. E ao mesmo tempo nós possamos deixar que o Senhor vá nos mostrando tantas superações que só são capazes, pela graça de Deus, de fazer numa disputa esportiva, que nós também saibamos que a graça de Deus nos faz superar muitas dificuldades e nos faz também, principalmente, no meio de um mundo de tanta violência, caminhar construindo a paz e a fraternidade. Que o Senhor assim nos ajude e que nós acolhamos esse dom de Deus em nossa vida, cada instante da nossa existência. Que assim seja esse mês de setembro, mês da Bíblia, e que a palavra de Deus seja sempre luz em nossos caminhos. Seja sempre a palavra que nos alimenta a cada momento, a cada instante, e nos faz cada vez mais ser testemunhas de Jesus Cristo vivo, ressuscitado, presente no meio de nós. Que essa semana em que iniciamos o mês da Bíblia
iniciamos um novo mês com todos os acontecimentos, nos ajude ainda mais a vermos que a independência de um país se faz quando o seu povo é independente, seu povo também se promove e caminha na fraternidade. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.